Olá pessoal, hoje eu preparei para vocês aqui a respeito do tema onde Karl Marx ele se inspirou realmente em Satanás. O que a história realmente ela diz? Muitas pessoas afirmam que Karl Marx ele teria se inspirado em escritos de Satanás ou em forças ocultas para formular o marxismo. Mas será que isso é realmente do ponto de vista histórico e acadêmico? Ou nós estamos aí diante de um mito ideológico? Então aqui nós vamos aos fatos. Não existe nenhuma evidência histórica de Karl Marx, que Karl Marx ele teria utilizado textos demoníacos, ocultistas ou satânicos como base de sua obra. Essa ideia surge principalmente em discursos religiosos ou políticos que buscam demonizar o comunismo, especialmente durante o século XX. Marx ele não construiu sua teoria a partir do espiritual, mas sim do material, do econômico e do histórico. As principais influências de Marx vêm da filosofia alemã, sobretudo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel desenvolveu a famosa ideia da dialética, o movimento de tese, antítese e síntese. Marx aproveita essa estrutura, mas faz uma inversão radical. Enquanto Hegel, ele acreditava que as ideias moldam a realidade. Marx defendia que as condições materiais da vida moldam as ideias. Então é daí que nasce o chamado materialismo histórico. Outra influência importante foi Ludwig, que criticava a religião, afirmando que Deus seria uma projeção dos desejos humanos. Marx absorve essa crítica, mas considera insuficiente, porque para ele não bastava interpretar o mundo, era necessário transformá-lo. Então, além da filosofia, Marx estudou profundamente a economia política inglesa, especialmente alguns autores importantes, aí Adam Smith, David Ricardo. Ele aproveita conceitos como trabalho, valor e capital, mas ele não para defender o capitalismo, e sim para criticá-lo, afirmando que o sistema explora o trabalhador. Marx também bebeu do socialismo francês, com pensadores como Saint-Simon, Fourier e alguns outros aí, já que ele denunciava a desigualdade social e a concentração de riqueza. No entanto, Marx os chamava de socialistas utópicos, olha para você ver, pois eles acreditavam estar criando um modelo mais científico e histórico. Aí acontece, quando nós olhamos para as civilizações antigas, Marx também ele se inspira nelas, mas de forma mais analítica. Ele estuda a Grécia Antiga, Roma, o feudalismo medieval e observa como cada sociedade se organizava economicamente. A partir disso, cria a sua teoria dos modos de produção, como o escravismo, o feudalismo e o capitalismo, entendendo a história como uma sucessão de conflitos econômicos entre classes. E de onde vem então a ideia de que Marx teria algo de satânico? Primeiro, por causa de sua linguagem muito simbólica. No Manifesto Comunista, ele fala de um espectro de ronda à Europa. Mas isso era apenas um recurso literário comum do século XIX, não uma referência espiritual. Segunda coisa, por sua crítica radical à religião, especialmente quando afirma que a religião é o ópio do mundo. Essa frase foi interpretada como um ataque direto ao cristianismo, gerando reações fortes naquela época, naquele meio religioso. Terceiro, pelo contexto ideológico, durante a Guerra Fria, o comunismo foi tratado não apenas como um erro econômico, mas como um mal moral absoluto. E muitos discursos religiosos passaram a associá-lo simbolicamente ao mal
espiritual. Mas, historicamente falando, Marx não escreveu como teólogo, místico ou ocultista. Ele escreveu como filósofo economista e crítico social dentro da mentalidade racionalista do século XIX. Portanto, a conclusão é clara: Marx, ele não se inspirou em Satanás, nem em textos demoníacos. Ele se inspirou em filósofos, economistas, historiadores e nas estruturas sociais das civilizações humanas. A crítica ao marxismo pode e deve existir, mas ela precisa ser feita com verdade histórica, não com mitos. Se você quer entender os reais conflitos entre marxismo, fé cristã, espiritualidade, visão bíblica de mundo, esse debate ele precisa começar pelos fatos, não pelo medo ou suposições religiosas.